Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o diácono irmão Francisco, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e também da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. E desde já no início, eu peço que, se você gostar do conteúdo, você, por gentileza, curte, você comente, dê sugestões, para a gente poder estar batendo um papo aqui. Dê o seu like, então, para nós. E, principalmente, se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever no nosso canal. E hoje nós queremos falar com vocês sobre um tema bastante polêmico, aliás, um tema que causou polêmica, no último dia 9 de setembro, foi lançado um livro do italiano Carlo Petrini, que reúne uma série de entrevistas do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E nestas declarações, nessas entrevistas, em outros tempos poderia talvez render aí muito mais coisa, mas foram ditas pelo Papa e reveladas neste livro. A primeira delas, ele fala sobre o prazer. Nós sabemos que esta palavra tem um tabu cultural, homérico, histórico. Mas o Papa desmistifica isso, quando ele diz que os cristãos devem aproveitar o prazer. Olha, eu vou repetir. Os cristãos devem aproveitar o prazer. O Papa Francisco, ele ainda vai dizer, ele fala do prazer de comer, se alimentar. Poderia falar do prazer de beber água, beber suco, um bom vinho, do prazer sexual, e aqui é um tabu muito maior ainda, mas o Papa não foge às questões que são colocadas, Por isso que ele diz, o prazer sexual vem de Deus, assim como uma boa comida, uma boa bebida. O Papa Francisco afirma uma coisa interessante para nós refletirmos. O prazer vem diretamente de Deus. Prazer não é católico. O prazer não é cristão. Nem nada parecido, diz ele. O prazer é divino. Só quem sente o verdadeiro prazer pode saber o quanto é bom e o quanto nos faz bem. Como filhos e filhas de Deus, na ótica do Papa, a melhor coisa para um pai é ver a felicidade dos filhos. E então é por isso que ele diz que o prazer é simplesmente divino. O prazer de comer, ele fala que serve para manter uma saúde do corpo, a boa saúde do corpo. Da mesma forma que ele fala que o prazer sexual serve para embelezar o amor, e nós temos certeza, ele acrescenta, garantir a continuidade da espécie, porque se nós não tivermos o sexo, vai parar de nascer criança, vai acabar a humanidade. Então, o Papa Francisco é muito feliz nessas colocações, dizendo justamente que o prazer vem de Deus e que nós devemos saber aproveitar o prazer. Na obra, o Papa ainda faz uma crítica a uma chamada moralidade abençoada, que seria uma rejeição à noção de prazer. Tem gente que prega como se o prazer não fosse de Deus, como se o prazer não fosse bom. Nós sabemos, eu disse que, o Papa, O Papa disse que a comida é boa para a saúde do corpo, a comida é boa, para manter a forma. Nós poderíamos tranquilamente dizer que a paz de espírito, o sentimento interior, ele é muito mais tocado pelo prazer sexual, traz uma sensação de bem-estar. Então está aí esta colocação que o nosso Papa já faz. Aliás, aqui hoje nós estamos falando do prazer, Mas esta visão deturpada do prazer, em tempos passados, inclusive, muita gente na igreja era favorável, E ainda hoje nós temos muitas pessoas que pregam isto, Como se o prazer fosse alguma coisa pecaminosa, como se o prazer fosse levar direto para o inferno. É claro que o prazer desregrado, contrário à moral e aos bons costumes, aquilo que a igreja prega,
Aí é claro que isso não poderia agradar a ninguém, né? Inclusive contra a natureza, né? Então, o Papa fala justamente dessa interpretação errada, né? Que nós não podemos compactuar com ela, né? A Igreja, ela sempre condenou os prazeres desumanos, os prazeres que são grosseiros, que são vulgares, né? Mas, por outro lado, ela sempre aceitou o prazer humano sóbrio, o prazer humano moral. Ainda não temos nenhuma previsão de quando este livro vai ser traduzido para a nossa língua portuguesa. Então a gente tem que ler alguns extratos aí, que estão em italiano, mas com certeza será traduzido para a nossa língua portuguesa, né? O Papa Francisco, que tem tocado em tantos temas polêmicos, né? Temas que são tabus, ele não foge. Ele não foge, né? Nós sabemos aí o Papa Francisco na Laudato Si, essa encíclica maravilhosa que ele fala, e desde quando ele foi eleito Papa, ele vem tocando nesses temas históricos que causam polêmicas, né? Então, ele fala justamente da natureza como mãe, que nós como filhos devemos cuidar da mãe, a nossa casa, porque senão, se destruída, nós seremos destruídos junto. Por isso que ele critica o desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, né? E aponta que a mudança climática que nós estamos vivendo é fruto disso tudo que nós estamos vendo. O Papa também, em 2018, ele pronunciou uma mudança em relação à pena de morte, dizendo que é inadmissível. Não existem circunstâncias onde a pena de morte seja justificada, né? Então, o Papa, com esses posicionamentos, ele tem nos levado a uma reflexão profunda. Nós precisamos fazer esta profunda reflexão sobre esses temas polêmicos, sobre o prazer, sobre a terra, sobre a ecologia de Francisco. Agora nós aí estamos às portas sobre a economia, onde ele faz algumas críticas sobre um capitalismo selvagem. Nós temos que olhar o Papa tocando para que nós possamos refletir sobre o acolhimento dos casais em nova união. Quantas e quantas tempos se fala disso, mas parece que não sai do lugar, parece que tem alguma coisa que puxa para trás e a igreja deixa de acolher, deixa de tratar bem, parece que discrimina. Isso não é orientação da igreja. A nossa postura em relação à homossexualidade, Papa Francisco toca na ferida, ele não foge, porque ele diz assim: embora a relação sexual de pessoas do mesmo sexo continue e vai continuar sendo vedada pela igreja, mas nós precisamos fazer uma abordagem mais compreensiva. Eu lembro aqui, até pela própria militância minha nesta área, que antigamente, quando nós nos deparávamos com um usuário de entorpecente, as pessoas olhavam e já deixavam de lado, discriminavam dizendo assim: deve ser filho de mãe solteira, deve ser filho de pobre, deve ser filho da favela, para usar droga. E as famílias escondiam isso, principalmente as famílias mais abastadas, né? E por onde eu faço palestra, eu sempre pergunto, eu queria ver alguém que levantasse a mão, tivesse a coragem de levantar a mão e dizer: na minha família eu não tenho nenhum usuário de droga, nenhum usuário de entorpecente, nenhum usuário de substância tóxica. Não existe essa família. E aí, quando o Papa nos chama a atenção e nós estamos aqui diante da questão do homossexualismo também, que família hoje pode levantar a mão e dizer que não tem nenhum parente, que não tem um filho, que não tem um sobrinho, um primo, que seja homossexual? Então, nós não podemos fugir disso. E o Papa chama a atenção em relação à acolhida. A igreja não mudou o seu pensamento. Ela é contrária aos atos, mas não às pessoas. Porque as pessoas vêm de Deus, são filhas de Deus. E elas precisam ser respeitadas para que nós possamos fazer uma abordagem mais compreensiva, para que cada pessoa dessas que eu estou falando aqui, usuário de entorpecente, homossexuais, casais de nova união, pessoas que são pobres, que são
que vivem aí na situação de miséria. A questão da cor também não podemos negar, que essas pessoas deixem de ser discriminadas, que elas sejam acolhidas com dignidade e dignidade humana de filho e de filha de Deus. Então que nós possamos, o Papa Francisco escreveu isso em uma exortação apostólica Amoris Laetitia, que ele escreve falando sobre cada pessoa deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito. Então, meu irmão, o que eu peço a você é que a luz do Evangelho não fica indo atrás de guru que às vezes expõe os seus pensamentos, expõe o seu ponto de vista. Então, se o meu ponto de vista é ser favorável à pena de morte, não interessa nada, eu saio pregando pena de morte para todo lado. Se o meu ponto de vista é ser favorável ao aborto, eu saio pregando aborto para todo lado e levo um monte de gente comigo. Não. Não se deixe levar pelos outros. Faça você mesmo uma reflexão, mas uma reflexão à luz do Evangelho, não à luz de guru. Jesus já deixou o seu Evangelho para nós. E eu tenho certeza que aquele que faz isso de coração, aquele que faz isso sinceramente, aquele que pede a luz do Espírito Santo, aquele que faz uma boa Lexio Divina, esse com certeza, iluminado pela luz do Santo Espírito, ele vai chegar a essas conclusões de que o nosso Deus é o Deus que acolhe, é o Deus que abraça, é o Deus que ama, é o Deus da misericórdia, é o Deus que perdoa. Assim como Ele te perdoou, assim como Ele me perdoa, também Ele perdoa todos os nossos irmãos que precisam do nosso amor, que precisam do nosso carinho, assim como nós também precisamos, e que eles possam ser acolhidos. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.